Nas Asas da Língua, um programa trilingue que oferece 3 perspectivas da cultura chinesa em mandarim, em cantonês e em patuá de Macau. Muito bom dia, muito bem-vindos ao programa Nas Asas da Língua. É um gosto recuperar velhos amigos como Álvaro Rosa, professor do ISCTE, e Joaquim Pereira, ilustre formador do Centro Científico e Cultural de Macau na área do patuá. Portanto, vamos falar aqui em cantonense, em mandarim e ainda em patuá. E nesta versão trilingue voaremos por Cantão, por Macau e vamos ao norte da China com o mandarim. Hoje o programa é dedicado a provérbios e, portanto, quando falamos em provérbios pensamos logo no mundo antigo. E no mundo antigo chinês há, de facto, uma diferença em relação, talvez, ao mundo proverbial português antigo. É que no mundo proverbial português antigo os provérbios estavam muito ligados a uma cultura popular e no mundo chinês eles estão ligados não só a uma cultura popular, mas a uma cultura erudita. E vou perguntar aqui ao Álvaro se concorda com esta interpretação ou se considera que os provérbios são igualmente populares e eruditos e, portanto, eram utilizados na China, na zona de Cantão, tanto pelo povo como pelos intelectuais. Naturalmente, todos os povos usam provérbios, frases idiomáticas e o povo chinês não é exceção, tanto no sul como no norte, sobretudo pessoas com mais educação mais usam. E, portanto, aqui no sul nós tínhamos pessoas muito educadas a usarem muitos provérbios. Aliás, era mesmo uma prova distintiva de educação saber citar não só ditos, provérbios, como ainda aforismos, quer dizer, frases de gente ilustre. Estamos aqui a pensar nos clássicos chineses, estamos aqui a pensar no mundo nos poetas, e daí um verso pode transformar-se num provérbio. É verdade, acontece muitas vezes. Na China, não é? Verdade, estamos sim. Aqui a falar na China do Sul. Sim. Em Macau também eram muito utilizados os provérbios, Joaquim. Antes de mais, bom dia a todos, aos intervenientes que estão aqui na sala, a técnica, e a todos os ouvintes que em casa nos estão a ouvir. Eu desejo um bom dia. Relativamente aos provérbios, é evidente que os provérbios têm uma comunicação didática, têm algo a ensinar, e a forma que têm para ensinar é precisamente para, de alguma forma, aquilo que o ouvido capta de uma forma quase cantada, digamos assim, porque os versos são cantados, não é? E então vem a ensinar algo que os antigos transmitem às gerações mais novas através do cantar do provérbio. E esse cantar remete-nos para uma cultura oral antiga, em que o ritmo é absolutamente essencial, e é essencial até para fixar em termos de memória. E todos os conhecimentos que eu tenho da cultura chinesa me levam a enfatizar a questão da memória. A memória é muito importante no ensino na China. Quem tem boa memória tem sucesso de certeza na escola. É assim? Sim. Aliás, reparem que desde os tempos antigos, e estamos a falar da pré-história, como é que se transmitiam as mensagens e as formas? Através do rito, mas este rito era um rito oral, em que os mais velhos passavam a mais novos. Ora, nesse tempo não havia a escrita, portanto, a mensagem não poderia ser transmitida de uma forma escrita. E então era a oralidade que fazia com que os mais antigos ensinassem aos mais novos acerca do mundo. Portanto, depois, com o desenvolvimento das sociedades, começou a ser mais subtil essa forma de ensino. E então aqui vieram os poemas, vieram os provérbios, já cantados, e vieram outras formas de comunicação. Mas na China, e Macau também, e mesmo em Portugal, a oralidade e a transmissão dos conhecimentos através da oralidade é algo que é muito antigo, é ancestral. Vem desde os tempos da pré-história, vem dos tempos muito antigos de passar o conhecimento, e isto era muito importante nas sociedades de então. E
a memória como um órgão desenvolve-se, e nós, no Ocidente, a ideia que eu tenho é que nós fomos perdendo a memória porque exercitámos pouco este órgão. E ao exercitar pouco este órgão, por exemplo, muitas vezes não somos capazes de relacionar provérbios com histórias que lhes estão associadas, enquanto que na China, e tanto na China do Norte como na China do Sul, eles não esquecem que os provérbios estão associados a determinada história e que a história remete para determinado período histórico, e eles são capazes de reproduzir essa história e esse período histórico. De resto, eu lembro-me, enquanto vivia em Macau, passava por certas escolas e ouvia as crianças a cantarem. Porquê? Porque a memória também precisa de estímulos. E este exercício, através do ritmo e do cântico, é muito mais fácil de ser bem conseguido. Uma coisa é eu estar a ler, até pode ser um prospecto académico, ou até pode ser um código. Outra coisa é eu estar a transmitir uma mensagem cantada. E mesmo aqueles que têm fraca memória, sabem sempre uma canção de cor. É ou não é? E existe aqui um fator muito importante quando estamos a falar de história e de cultura, neste caso entre o Ocidente e o Oriente. É que repare que no Ocidente houve sempre esta evolução de se querer conhecer para a frente e não para trás. Vejam o desenvolvimento tecnológico. Nós vimos as gerações de hoje ligarem muito aos telemóveis, aos computadores, e menos à parte mais antiga, que não tem tanto esta parte mais tecnológica. Mas no Oriente isso já não acontece. No Oriente é preciso conjugar o antigo com o novo e dessa forma encontrar o equilíbrio. Isto faz parte da filosofia chinesa, o Yin, o encontro entre o Yin e o Yang, o antigo e o novo, o dia, a luta, pronto, por aí fora. E é verdade, e mais em termos filosóficos, o que estás a dizer é completamente acertadíssimo. Porquê? Porque nós temos uma noção do tempo progressiva, dirigida para um futuro, e em todas as filosofias chinesas, talvez não tanto a confucionista, mais a taoísta e mais a budista, que vem de fora mas depois é sinizada, a noção de tempo é regressiva, portanto é um regresso às origens, e então vai-se para trás e preserva-se aquela idade de ouro. É assim, Álvaro? Talvez não regressivo, mas sobrepõem-se, né? Ou seja, eles tocam o tempo passado, o presente e o futuro, são 3 círculos que se tocam entre eles, portanto, ou seja, o presente está associado ao passado e também está associado ao futuro. Né? Há até quem fala em termos da China de noção de tempo de um presente eterno. Exatamente, ou seja, o tempo presente, passado e futuro são, se nós pensarmos 3 círculos em vez de uma reta, portanto, o tempo progressivo ocidental, pensamento ocidental, greco-latino, portanto, são 3 círculos que se tocam entre eles. Né? E quando, dadas as tuas origens, estou a pensar a tua infância, recordas algo que tenha do mundo proverbial chinês, que tenha ficado do mundo proverbial chinês? E esta pergunta é para ambos, mas podemos começar aqui com Álvaro. Proverbial chinês do mundo chinês, são muitos, não consigo nenhum buscar em particular, nenhum em particular, mas episódios de em casa dizerem provérbios ou... O mais conhecido é o estratagema chineses, portanto, os estratagemas de guerra. O último... Os Sun Tzu Ping Fa, sim, portanto, a arte da guerra, Sun Tzu Ping Fa. Portanto, o último, o 36º, é Zhao Wei Sheng, vamos a fugir, né? Portanto, deixamos tudo e vamos embora, vamos a fugir. Portanto, dizemos muito em criança, nas brincadeiras, em qualquer situação menos interessante para nós. Então, Zhao Wei Sheng, fugimos todos. Né? É inteligente, porque quando de facto temos um poderoso adversário pela frente, recuar, há que saber quando desistir. E recuar é muito, muito inteligente, porque depois mais à frente, isso faz-me lembrar a estratégia de Dom João VI e a ida para o Brasil, que foi muito mal vista em Portugal. E o rei foi para o Brasil. Foi inteligentíssimo. Exatamente.
Porque se ele tivesse ficado, ele tinha sido totalmente devassado pelos franceses. E toda a família. E toda a família. E assim, porque estamos a falar da grande potência do século XVIII, que eram as invasões francesas, não é? Isso o que aconteceu com Maria Antonieta. Ora bem. De maneira que assim poupou a cabeça e poupou o reino e pôde continuar depois mais adiante. Ora, voltando aos nossos provérbios e ao mundo proverbial, que era um mundo calmo, bastante mais calmo comparativamente. Estes provérbios desenvolvem-se em ambiente rural, ou seja, não é ambiente citadino, não é ambiente apressado, é um ambiente em que as pessoas, de facto, têm os seus tempos de vida e os seus tempos de vida são condicionados pelo sol, não pela luz elétrica. Isto é muito importante. Quando o sol se levanta, quando o sol se deita, nós acompanhamos e levantamos-nos com o sol e deitamos-nos com o sol. E, portanto, toda esta filosofia é uma filosofia relaxada, descontraída, em que as pessoas podem ter muitas doenças, mas não de stress, de certeza. E além disso, como o Joaquim frisou muito bem, os provérbios são educativos, são pedagógicos. E o Joaquim traz-nos aqui 2 provérbios relativos a Macau e, portanto, nós vamos, através destes provérbios, percebemos exatamente a mentalidade dos macaenses, sendo que vamos lembrar que os macaenses surgem de uma mistura entre os portugueses de raiz, entre os portugueses continentais, portanto os portugueses europeus de raiz, e depois várias asiáticas, de maneira que até ao início não chinesas, mas mais malaias e japonesas, e de maneira que diferente, portanto uma grande mistura. Agora, o que eles têm de característica é de facto terem uma cultura, eles são os defensores da cultura cristã, como então se dizia, da cultura cristã no Oriente. E, portanto, eles nunca esquecem isso. E os provérbios, de algum modo, vão-nos mostrar como, de facto, é importante este cruzamento de culturas. E o Joaquim escolheu aqui 2 provérbios que nos mostram, portanto, são retirados da mundividência de Macau, do patuá, e que mostram bem esta importância e este cruzamento de culturas. O Joaquim, se faz favor, começa ao Joaquim. Essa observação é muito curiosa, porque eu vou focar aqui no primeiro provérbio. Vejam este provérbio, dito em patuá: sans linguagem de estudante, nós outros nunca entender, porque quando ele criança, algo coisa já aprender. A tradução literal disto é: a fala do estudante nós nunca vamos perceber, porque ainda em criança começam logo a aprender. Ora, isto é algo que ilustra bem aquilo que eu estava a dizer há pouco. Os estudantes têm uma linguagem própria, têm um desenvolvimento próprio sem olhar ao passado. E isto faz com que os adultos não o compreendam. Ou seja, essa frase sugere que os estudantes têm uma linguagem própria e que, mesmo quando crianças, já têm conhecimentos e habilidades que os adultos não compreendem completamente. Ou seja, em termos chineses, o que é que eles dizem? Há um provérbio chinês que diz: livros cerrados não fazem letrados. Ora bem, e eu agora ainda bem que deste esta oportunidade para o Álvaro, de facto, fazer a tradução para cantonense e eu fazer a tradução para chinês, a mandarim. Álvaro, se faz favor. 人不學不知理 人不學不知理，人不學不知理。Portanto, o que significa estes livros cerrados não fazem letrados? Quer dizer que, de facto, o conhecimento é essencial e este conhecimento que é transmitido através dos livros. Portanto, é um conhecimento que é transmitido através de um saber concreto, de um saber discursivo, de um saber intelectivo. Não é apenas o saber intuitivo, o saber contemplativo que nos vem muitas vezes por via artística e que nós associamos a todo tipo de artes. Não, aqui há esforço, há aprendizagem e isso transforma as pessoas. Isso é um traço distintivo, porque, por exemplo, estou a pensar no clássico trimétrico que foi utilizado para ensinar crianças na China e logo de início nós aprendemos que o que distingue as crianças é a possibilidade de elas aprenderem e de elas se dedicarem aos estudos, e isso é muito valorizado tanto na China do Norte como na China do Sul, e portanto cá temos este Ren Buxue, a pessoa, isto
traduzida à letra, Ran Buxue, a pessoa que não estuda, Bu Zhili não compreende as doutrinas, os princípios, as ideias fundamentais transmitidas pelos livros. Portanto, notar que os livros são sempre ensinamentos do passado. Portanto, aqui tem que haver uma ligação, uma interação entre o passado, o presente e o futuro. Aprendemos com o passado e com os seus erros, de forma a atuar no presente, projetando o futuro. E esse projetando o futuro entra então o Ocidente com a ficção científica. E nós projetámos inteiramente para o futuro, é verdade. Há ainda um outro provérbio que o Joaquim nos traz, que vem da ambiência do patuá, que vem do mundo de Macau, que vem dos macaenses e que, no fundo, vai mostrar a importância de um falar, de um linguajar diferente que dá um traço totalmente distintivo à comunidade macaense. Joaquim, se faz favor, começamos pelo patuá, passamos para o cantorense, acabamos no mandarim. Sim, e aqui o que eu quero frisar aqui com este provérbio é que, apesar de as crianças serem ensinadas para projetar o seu futuro, vão buscar às raízes, neste caso da matriz portuguesa, os seus próprios ensinamentos. Reparem, em patuá este provérbio diz: nunca são como outro criança, sulingo carregado, vais tudo, vem para casa, sem falar portuguesado. A tradução será: não são como as outras crianças que têm a fala acentuada, vão estudar e vêm para casa, sabem falar português. Portanto, o que é que denota aqui? Que realmente as crianças são ensinadas para terem um futuro, mas não esquecem a sua raiz principal, neste caso o português. E estamos a falar de Macau portuguesa. E nós temos aqui um provérbio que penso que se não traduz exatamente, porque não há uma equivalência perfeita entre os mundos culturais, não pode haver, mas que se aproxima, que é este: de pequenino se torce o pepino, ou seja, fala português quem de pequenino bebeu no leite materno a cultura portuguesa e a língua portuguesa. Portanto, este de pequenino se torce o pepino, que vai dar então em chinês de Cantão, Álvaro. Muito bem. Fen Ji Ying Hai, Gao Si Cho Loi. E em mandarim, vejam como é diferente a diferença entre as pronúncias de um e do outro. Shun Tse Ying Hai, Jiao Shi Chu Lai. É diferente. É muito diferente. E, portanto, esta importância de eu nasci numa determinada família, que por acaso tem portugueses, numa determinada cultura que preserva a cultura portuguesa, seja onde for, até no Oriente, e depois que vai perpetuando de geração em geração através da memória essa mesma cultura. Aliás, desculpa interromper, este próprio provérbio que nós temos, de pequenino se torce o pepino, ora, de pequenino o que é que se vai ensinar? Não são coisas do futuro, são coisas do passado. São coisas que vêm de antes e que instrui na educação, no saber fazer, de como fazer, e a partir desses ensinamentos que são do passado, lá está, de pequenino, não é? Então se torce o pepino, ou seja, molda-se a criança através dos ensinamentos passados, que depois se projetam para a sua aprendizagem e para a sua adaptação para as coisas que tem que fazer no futuro. Eu vejo que o teu coração está muito ligado ao século XVI ainda. Porque é fundamental. Quando se tem que falar do futuro, obrigatoriamente temos que falar do passado também. Exato. Não sei se o Álvaro quer acrescentar algo. Não, está muito bem. O facto é que por vezes usamos este provérbio de maneira diferente, né? De pequeno torce pepino para o bem, ou seja, se nós queremos que a criança cresça com uma ética positiva,
temos que fazer desde pequenino, mais do que a língua e o pragmatismo da vida. E isso chama a atenção para uma outra questão importante, que é a polissemia dos provérbios. Exatamente. Ou seja, temos vários registros interpretativos e podemos Exatamente. colocá-los a nível individual, a nível Sim. ético, a nível social e a nível comunitário, cultural exatamente. e até É o objetivo espiritual. dos provérbios mesmo. Ser polissémicos. Portanto, Exatamente. era um mundo mais, se quiserem, sem querer valorizar, quando eu digo mais, já parece que estou a valorizar positivamente, não é? Mas era um mundo completamente em rede e alargado, quer dizer, dava várias possibilidades. Este mundo natural, quando nós saímos para a rua e vamos ali passear ao jardim, temos muitas possibilidades, não é? As plantas falam connosco, as árvores falam connosco, as pessoas que estão no jardim se comportam de uma determinada maneira e que até estão a cantar no jardim, ou estão a dançar, ou estão a transmitir histórias umas às outras, como eu vi tantas vezes suceder em Macau. E se assim não fosse, não era pedagógico. E muito obrigada. Até ao próximo programa. Convido todos os ouvintes do programa Nas Asas da Língua a estarem presentes no próximo programa.